Considerada como o mal do século, a depressão passou a fazer parte do dia a dia da população. Com sintomas variados, ela afeta milhões de pessoas pelo mundo e tem levado muitas ao grau máximo da sua consequência, que é o suicídio. Para nos falar como combater esse mal, que se tornou muito comum agora nos tempos modernos, a gente só escuta falar em depressão em todos os momentos, nossa Opinião Livre de hoje conversa com Rosana Beni, autora do livro Força, Diga Não à Depressão. Está aqui o livro. Rosana, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É um tema que hoje em dia, está na moda, né? Quer dizer, teve algum problema, a gente meio confunde tristeza com depressão. É uma coisa bem definida a depressão? Silvia, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Desculpe a minha voz, que acho que muita gente em São Paulo está com uma certa sinusite por causa do tempo. Né? Silvia, é o seguinte, a depressão, quando ela se instala, ela tem que seguir os recursos da medicina, dos psicólogos, psiquiatras. O objetivo do livro é não deixar ela se instalar. E como é que ela vem? Ela vai chegando a depressão. Mas ela é uma doença? Ela é uma doença, ela é grave. Às vezes fala assim, isso aí é falta do que fazer. Isso é antigo falar, isso é desatualizado. E é muito sério falar isso, porque a depressão é uma doença, inclusive nas primeiras páginas eu tenho a consultoria do Bolonha, né, do psiquiatra Bolonha, José Ernesto Bolonha, que são perguntas e respostas, o que é a depressão. E aí eu entro para capítulos de, vamos dizer, de dicas para a pessoa não deixar ela chegar e se instalar, porque às vezes as pessoas se confundem tristeza, cansaço, desânimo, porque nós estamos num mundo muito competitivo. Além do mundo competitivo, socialmente, nós temos perdas. Uma perda emocional, familiar, material, frustrações. Então, o ser humano está sobrecarregado de compromissos mentais e emocionais. Então, ele se cansa. E muitas vezes, quando ele se cansa, ele vai para a tristeza, ou ele recebe, vamos dizer, um choque. Alguma coisa que o choca de um amigo que traiu, de um namorado que foi inconsequente e vice-versa. Então, ele começa a se isolar, a puxar todo o negativo para ele, a ver a vida de forma escura e não clara, e acaba não afastando esse fato, que eu diria que é uma onda. É um momento, ele não é triste, ele está triste. Tá. Ele não é cansado, ele está cansado. É um momento que ele está vivenciando que aquilo vai passar. Que vai passar, por quê? Todos nós temos uma força interna. Quando se fala em Deus, quando se fala em religiões, religião, religar e todas as filosofias colocadas, é o nosso centro. Deus está dentro de nós porque nós somos somos seres humanos com um tripé, e esse tripé tem que ser equilibrado. Corpo, mente e espírito, ou energia. E é difícil equilibrar, né? Nos dias de hoje, com tudo isso que você falou, com as atribulações do dia a dia, as pessoas com 2, 3 empregos, é difícil você conseguir equilibrar as 3 coisas, não é, Rosana? É falta de checklist para a tua felicidade, eu diria. Porque quando você quer viajar, você faz um checklist para a sua felicidade. Você vê a mala, o local, a hospedagem, o transporte, os afazeres, os lazeres. É verdade. Agora, para a tua vida, você tem que fazer um checklist e se organizar. Você tem que trazer toda a sua capacidade intelectual para o seu bem-estar. Mas, graças a Deus, temos inúmeras publicações, programas de TV, de rádio, spas holísticos do corpo, da mente e da alma hoje em dia, principalmente nas grandes cidades. Mas depende da iniciativa do ser humano. O homem, ele não nasceu para viver isolado. Quando ele se isola, ele começa a criar os medos. E dos medos vem a insegurança. Da insegurança vem a negatividade. E fica uma bola de neve. Quando se fala em depressão, é que ele já foi sob todo um processo negativo e a energia se instalou, o comportamento se instalou e aí gera o problema físico. Na verdade, como é que a pessoa sabe que ela está com depressão? Porque, às vezes, o estar em depressão não quer dizer que você está lá jogado, pensando ou sofrendo num quarto escuro. Às vezes a pessoa está com depressão trabalhando. Como é que ela detecta isso? Eu acho que eu posso falar do modo, vamos dizer, mental, espiritual, porque eu não sou médica, nem psicóloga, psiquiatra, isso é muito sério falar. Mas no comportamento, na sua essência, é você não ter satisfação de fazer o que você está fazendo. Você está ali
Você tá Só o corpo, mas o não corpo tá curtindo. automático, não está curtindo, não faz com amor, com garra, com determinação, com criatividade, com motivação. Quando você está indo conforme a música, está dançando, sem amar o que está fazendo, quando você tem uma dificuldade de levantar da cama, não porque está com sono, mas que você não tem motivação, porque quando você levanta, mesmo com sono, fala, animado, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer depois, você está vivendo. Quando você levanta e você se olha, e dá é dentro da alma, a pessoa sente. Então, não, isso não é depressão, é o início. Tá. Pode ser o início, mas ela pode ser espantada por aí mesmo. É aí que a pessoa tem que mudar. Aí que a pessoa tem que ter a garra e a determinação em querer mudar. Agora, quando ela já está, é muito importante o apoio. Amigos, familiares, amores, todas as pessoas que rodeiam essa pessoa têm a obrigação de ajudá-la. E não falar, coitada, ela está em depressão. Que é o normal, né? Que é o normal. E até quando a pessoa fala, coitada, está com depressão, as pessoas até se afastam. Se afastam e... Tipo assim, deixa ela lá para ela se curar. É o que eu falo no livro, as fofocas negativas, né? Que é um fato que atribui também a negatividade. Então, às vezes, no dia a dia da sua vida, você vai cavando uma depressão. No livro tem capítulos que eu falo, não fique desesperadamente do culto ao seu corpo. Queria até agradecer, Silvia, vou fazer um parênteses, a minha grande amiga, a jornalista Major Levenstein, que ela, graças a ela, os meus livros nascem. Porque eu tenho essa intuição, a informação me vem, eu gosto de falar sobre assunto que é a minha alma, a minha essência, e ela organiza os textos. Aliás, só um parênteses então. Quando você falou da geração das crianças índicos, ninguém nem falava sobre esse assunto. A Rosana, ela veio aqui no nosso programa falar sobre as crianças índicos, que é realmente um tema muito pontuado hoje em dia, muito falado. Dessas crianças, né, que já nascem especiais. E você foi uma das primeiras a falar sobre esse tema. E quando eu falei, muita gente falou, você vai perder tempo com isso é uma bobagem. Eu sabia o que eu estava fazendo. E naquele momento a Major também acreditou na minha literatura sobre isso. E hoje tem até uma novela, né? Falando sobre isso, no horário nobre. É verdade. Então, no caso, esse aqui, não tem nada a ver com coisa pessoal. Você tem... muito bem colocado. Não, nunca tive em depressão. Como uma guerreira, às vezes a gente cansa, a gente fica exausta. Mas eu sempre sei que dentro da minha exaustão, do meu cansaço, eu tenho uma luz para ir em frente, guerrear e resolver qualquer coisa da minha vida. Mas nem todo mundo tem essa força. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu nunca perdi a fé, senão Isso até é muito importante. não teria nem tido meus filhos na idade que eu tive. Então, depende muito de cada um. Mas quando a pessoa não tem a própria força, ela precisa da ajuda dos amigos, dos familiares. Mas alguma coisa te motivou especificamente? Sim, quer dizer, mas lógico. Muitos amigos, você sentiu que você precisava ajudar? O que te motivou a escrever esse livro? Olha, eu presenciei perdas, pessoas que foram ao suicídio, jovens que foram ao suicídio por um momento de depressão. Presencio no dia a dia pessoas e personalidades da área artística, empresarial, esportiva, social, que entram em depressão. E eu acho que a minha missão é sempre, através dos meus livros, motivar o ser humano a viver. Eu não sou nenhuma romântica fora de mim, que você quer mudar o mundo. Eu posso ajudar. E quando eu posso ajudar, eu vou fazer. De alguma forma? De alguma forma. E eu acho que hoje, tanto é que meu livro é um livro rápido de ler, uma leitura rápida. Olha, eu estava até comentando aqui antes de começar o programa que eu li em 1 hora, né? Que é uma coisa bem leve, de dica. Mas não é aquela coisa assim, faça isso, faça aquilo. Não, são apenas sugestões, não é? Para realmente... O que eu falo, Silvia, nos meus livros, todo mundo tem dentro de si. Eu estou relembrando as pessoas do que ela tem. Eu acredito que quando você lê algum capítulo aí, você meio que sintonizou e viu que isso você fazia e parou de fazer. Né? E esse é o objetivo. A editora Novo Século, ela é muito generosa quando ela acredita nos meus temas. E fazer um livro rápido, às vezes para o mundo literário, não é valorizado. Mas eu vejo ao contrário. Eu acho que um livro rápido é que desperta no ser humano a vontade de pesquisar mais sobre o assunto. Mas quem tem tempo hoje para ficar lendo livro? Por isso que eu penso. Não existe isso. Você está lendo no ônibus, às vezes, você está lendo esperando a filha na escola, entendeu? Você está lendo. É uma coisa rápida, que vai e que mexe de alguma forma, te ajuda no dia a dia. E o livro também pode ser um livro de cabeceira, porque às vezes você abre numa página
e acaba vindo aquilo que você devia ouvir naquele momento da sua vida. Quem que te ajudou, a participação das pessoas que Então, te ajudaram eu tenho livro? prefácio do César Romão. Mas os capítulos foram colocados por mim e algumas sugestões também da Majô. Nós sentamos uma noite. Aliás, uma vez que eu tive até um problema de saúde, que eu tive uma pneumonia, já tinha começado a escrever o livro, e o médico falou, não, você vai ficar uma semana aqui. Falei, não posso. Falou, vai ficar. Então, pensei, vou ficar aqui parada? Não, vou terminar meu livro. Então, quando a vida lhe traz alguns problemas, pegue a sua criatividade e faça desses problemas, aproveita. Aquele momento. Você está no hospital, estava com pneumonia, aproveitou para terminar o livro. Escrever. E como é que você foi, por exemplo, já que você disse que você que foi pensando e vindo os capítulos, como é que você, por exemplo, pontuou isso? Cuidado com o que você escuta, não se isole nunca. Ok, tudo isso é a vivência. É a minha vivência, é meu jeito de ser e coisas que eu tenho certeza que dão resultado. Então, eu só escrevo aquilo que eu vivo, né? Então, cada capítulo... A vivência é importante, né? A gente tem que viver, não adianta ser teórico. Inclusive, nas minhas palestras, Silvia, quando eu falo com as pessoas, eu penso na vida das pessoas de hoje. Porque muitas vezes você tem um líder religioso que fica isolado no local dele e não vive o dia a dia do estresse do ser humano. Então, eu sempre procuro colocar as orientações pensando nas pessoas no seu dia a dia, nas suas responsabilidades, nas suas alegrias, nas suas tristezas e como sair da situação. Tem alguns capítulos aí que até eu pontuo sobre, que é muito importante, que você falou antes, das negatividades que você escuta. Você sabe que existe um estudo do japonês Masaru Emoto, que ele pegou as partículas de água e se isolou. E para um grupo de água, para uma gota de água, ele colocou palavras bonitas, músicas lindas, elogios. No outro, ele colocou palavrões, negatividades, tudo que fosse agredir, agressões. Ele congelou e depois ampliou. As moléculas da água, que você falou coisas boas, estavam lindas, brilhantes, fazendo desenhos maravilhosos. A outra, estavam todas destruídas. Então, imagina o mal que faz para o teu corpo quando você ou verbaliza, ou escuta, ou participa de palavras negativas, sendo que nós temos 70% de água no nosso corpo. Então, isso vai para a física. Uma reflexão. É uma reflexão. É coisas boas, que não, tem que entrar coisas boas e também sair coisas boas, né? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com a Rosana e ela vai falar um pouco realmente para você que está sentado aí, você aprender um pouquinho, depois você vai ter mais informações no livro, mas algumas dicas para você melhorar o teu dia de hoje, daqui para frente. Um instante só.